Apocalipse capítulo 20, dos versículos 11 até o 15. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, e o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Senhor Deus, nos deparamos com uma parte impactante da Tua palavra. Nos deparamos, Senhor, com um dia decisivo para todos os homens, todos os seres humanos. Senhor, como igreja de Cristo, precisamos estar alertas sobre tudo o que virá, os acontecimentos do fim, a partir dos sinais da Tua volta, a partir dos momentos em que entendemos que os tempos se abreviam. Pedimos, ó Deus, dá discernimento e temor do Senhor aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que lemos hoje é considerado pelos pregadores como a passagem das Escrituras mais decisiva, mais chocante, mais impactante. Depois da volta de Cristo, Apocalipse capítulo 19, João vê uma cena que divide a história. O que vem a seguir do arrebatamento divide o sistema atual do novo céu e nova terra que haverá. Divide a ordem atual com uma nova ordem para o universo implantada por Deus. Deus instaura o juízo mais esperado dentre todos os juízos que já aconteceram neste planeta. Abre-se a porta do tribunal, abre-se a sala do julgamento. Deus convoca todos os seres humanos de todas as épocas. Deus conclama todas as nações. Deus chama todas as sociedades e traz para o maior julgamento, o chamado julgamento do trono branco. Este é o dia do qual ninguém poderá escapar. Esse é o dia em que todos serão julgados. Acontece que grande parte dos seres humanos não está preparada para este evento, e nem pensando ao menos que isto vai acontecer. A maioria dos crentes não está preparada para o grande e temível dia do Senhor, que também é chamado assim, grande e temível dia do Senhor, ou então o dia da ira de Deus, ou então o derramar da ira de Deus, e nesse texto é chamado de o dia do juízo final. Vejamos algumas particularidades. Fique com a Bíblia aberta. Primeiro, é um julgamento necessário. A razão desse julgamento. Primeira particularidade. Precisamos pensar o porquê precisa haver este julgamento. Veja comigo o versículo 11. Nós encontramos aqui. Então, vi grande trono branco, e aquele que se assenta nele, de cuja presença fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ele começa a descrição desse grande trono branco, falando sobre o ambiente. Mas antes, se você ler alguns capítulos antes do Apocalipse, no capítulo 18, você encontra a queda da grande Babilônia do Apocalipse, isto é, um conjunto de religiões enganosas que permeia a terra, e Deus julga, e existe a chamada queda da grande
Babilônia. Capítulo 19, a volta de Cristo. Ainda no capítulo 19, do meio para o fim, a destruição e aniquilação da besta, isto é, um sistema político, econômico, perverso, dominante no mundo de então. O falso profeta também é destruído, isto é, o proclamador desse sistema religioso, enganador, ou então desse sistema político também. Aí capítulo 20, a derrota e a destruição de Satanás. Capítulo 20, versículo 10, acompanhe comigo o versículo 10. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Portanto, a trindade maligna está destruída, mas agora começa o julgamento do ser humano, dos homens e mulheres, versículo 11 a seguir. O ser humano que zombou de Deus, que se perverteu, que destruiu, o ser humano que corrompeu a criação, o ser humano que se distanciou de Deus, é julgado. Nesses versículos encontramos esse julgamento. Entenda isso: só haverá novo céu e nova terra quando todo o pecado do ser humano for devidamente julgado. Então, eis a necessidade do julgamento do grande trono branco. João, na sua visão, volta os olhos para o céu e vê um grande trono branco. Acontece que não é mais o trono de um rei, não é mais o mesmo trono do capítulo 4 de Apocalipse, que já pregamos sobre ele, o trono que indica a soberania de Deus. Não é o trono da glória de Deus, cercado pelos serafins, rodeado pelos 24 anciãos, salvos de todas as épocas, a representação numérica de todos os salvos de todos os tempos. Não é esse trono, não é o trono da misericórdia de Deus que está em Hebreus 4,16. Trata-se de um trono de um juiz que decide o destino final de todos os seres humanos. O apóstolo Paulo diz em Romanos 14:10, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. 2 Coríntios 5:10, ele ainda lembra, porque importa, isso é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, praticado através do corpo. Só haverá eternidade quando aquilo que é temporal for devidamente julgado. O julgamento final, o juízo final, é um ponto que Deus coloca na história para começar uma outra etapa da história. Mas também outra particularidade, as características desse julgamento. Primeiro, é um julgamento abrangente, é um juízo que será abrangente. O texto diz: vi um grande trono branco. As palavras no grego aqui, língua original em que foi escrito esse texto, é tronon mega. Ideia de amplitude, de abrangência, ideia de proeminência, de profusão, de imensidão, um grande trono. Mas a palavra mega é um termo que indica algo maior do que a cena. O trono rouba a cena de todo o universo, o trono rouba a cena do espaço, sufoca tudo que está ao redor, e João vê apenas o grande trono. É isso que significa o megatrono. Ele agiganta-se na história. O céu silencia diante desse trono, porque o justo juiz há de entrar no tribunal. O juízo é um evento jamais visto em grandeza. É o evento aguardado pelos céus e pela terra. Segunda característica, o juízo final será perfeito. Versículo 11, o grande
trono branco, trono branco. Isso significa, se buscarmos nos originais, seria branco brilhante, branco e transparente. A expressão que nos remete a um julgamento exato, puro, um julgamento perfeito, um julgamento sem negociações. Os tribunais da terra, por mais transparentes e justos que tentem ser, são falhos, são tendenciosos, mas o tribunal do trono branco é absolutamente justo, excelente na sua moral, imparcial. Absolutamente, Deus julgará os homens com absoluta integridade, com absoluta justiça. Uma outra característica, o juízo final é um evento aterrador. Veja comigo o versículo 11, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A cena do tribunal preparado é apavorante. O cenário do trono é aterrador. A figura do juiz posicionado para julgar gera temor na própria natureza. O trono do capítulo 4 de Apocalipse, João vê duas coisas lá, que já não estão mais aqui, neste outro trono. Ele vê oportunidade e glória. Eu explico. Quando João aproxima-se, no capítulo 4, do trono de Deus, ele ouve trovões, que significam alertas de Deus, comunicando-se com o homem, querendo conversar com a história, com o ser humano. As 7 tochas, símbolos do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele vê também o mar de vidro, que tem a ver com a morte propiciatória de Cristo, o sacrifício do Senhor. Ele vê também na frente daquele outro trono o arco-íris, isto é, o arco do pacto, o pacto da cruz, o pacto do Calvário, o pacto que nós lembramos dele a cada Santa Ceia, a cada mês. Mas aqui não há mais nenhuma oportunidade de arrependimento. Neste outro trono não existe nenhuma chamada, nenhuma esperança para a salvação, nenhuma chance de remissão. A natureza foge do tribunal. A terra e a sua beleza fogem. O verde, os animais, os rios, não há mais beleza, eles fogem do cenário. O céu com as estrelas, os luminares, as nuvens, as aves, fogem deste tribunal, porque aquilo que vem pela frente é aterrador. É o que Isaías profetizou sobre esse grande e terrível dia. Isaías 34, 4. Todo o exército do céu se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. É o que João ainda no capítulo 6, versículo 14 vê. E o céu recolheu-se como um livro, como um pergaminho que enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. A natureza foge desse cenário, porque ele é aterrador. A velha ordem manchada, maculada, corrupta deste mundo está indo embora. Prepara-se o mundo para o novo céu e a nova terra. E aí mais uma particularidade desse julgamento, o juiz deste julgamento. Veja ainda comigo o versículo 11. E aquele que nele se assenta. É uma das poucas vezes na Bíblia que Deus não é descrito, ou que Jesus não é chamado pelo seu nome. Há duas possibilidades de interpretação aqui. É de que não há palavras, não há comparações, não há um nome que defina a grandeza de Cristo assentado no trono para julgar. Mas a segunda interpretação, que fico com ela, me chama mais atenção, é que nesse dia, Deus não quer se revelar. Nesse dia, Ele não quer dizer mais nada sobre Ele, além de juiz. Ao longo da história, sempre Deus buscou se revelar ao homem.
Sempre houve atributos que nós chamamos de comunicáveis, atributos que são revelados ao ser humano. O amor de Deus, a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. Acontece que, neste dia, Ele só é juiz, nada mais. O único atributo revelado é a sua justiça nesse dia, é o juízo final. Não há mais graça salvadora, não há mais misericórdia. Nesse ambiente, nesse tribunal, não há mais aliança com Deus, nem bondade. Aquele que foi Salvador, aquele que foi o advogado das nossas almas, aquele que foi o Senhor, aquele que foi o supremo pastor, agora é somente justo juiz, exclusivamente, unicamente juiz. É o juiz do tribunal final. Outra particularidade, os réus deste julgamento. Leia comigo o versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Vi os mortos. João tira os olhos do trono. João tira os olhos dos céus e da terra, indo embora, fugindo daquele espaço. E João olha um pouco ao redor e vê quem são os réus deste grande julgamento. Ouça, o julgamento do trono branco, o grande julgamento, acontece ato contínuo ao arrebatamento da igreja e também após a ressurreição dos mortos. É uma visão aterrorizante. Versículo 12, vi, como se João estivesse dizendo, vi todos os mortos. No grego, necros, de onde vem a palavra necrotério. É como se João estivesse vendo agora um imenso necrotério de bilhões de pessoas adentrando a este tribunal. Bilhões de rostos apavorados, de corpos deformados sobre seus pés. Sabe por quê? Aqui os salvos já ressuscitaram em corpo de glória, como diz a Bíblia. Teremos um novo corpo, mas isso não acontece com os perdidos, os ímpios. João vê os mais perversos dentre os perversos, os mais vis dentre os vis, os mais profanos dentre os profanos, os mais corruptos dentre os corruptos da humanidade. Ali estarão em pé diante do trono o imperador Nero César, responsável por matar e eliminar milhares de cristãos no primeiro século e incendiar Roma. Ali estará Hitler, Mussolini, Saddam Hussein, Karl Marx, Stalin, Lenin, Mengele, quem mais? Todos os serial killers, zombadores de Deus, os que rejeitaram a obra salvífica de Deus, em pé, em posição de reverência. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Esses são os réus deste tribunal. E qual será a liturgia? Qual será o modo operandi deste tribunal? Veja comigo os versículos 12, segunda parte. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos e que neles estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então se abriram os livros. Quais são esses livros? Que livros são esses? Trata-se de uma figura simbólica. Não há livros de papel no céu.
mas trata-se de falar a respeito de registros de todas as obras dos seres humanos. Se fosse na linguagem de hoje, seria, e abriram-se os programas de computador que contêm todas as memórias necessárias. São os livros que o profeta Daniel fala sobre eles, capítulo 7, versículo 10. O ancião de dias assentou-se para julgar. O seu trono eram como chamas de fogo, e em roda eram como fogo ardente. Um rio emanava e saía de diante dele, um rio de fogo. E assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. São os registros das ações, das reações e das intenções secretas do coração de todas as pessoas. São os registros das palavras que falamos. Jesus disse: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Alguém, ao morrer aos 80 anos de idade, provavelmente terá pronunciado ao longo da vida, próximo de 300 milhões de palavras. Cada uma delas está nos livros, segundo as suas obras. O texto continua. Então abriram-se os livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Quais obras? Atos, palavras, pensamentos, omissões. Quando deixamos de fazer o bem, nisso estamos pecando também. São as obras registradas. E aí o texto continua dizendo: ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Observe duas cenas. Aqui no tribunal, livros. E aqui um livro chamado livro da vida. Estes foram abertos primeiramente. Depois o livro da vida aberto. Os não salvos estarão sendo julgados, condenados pelas obras, os livros. Os salvos, aleluia, estarão com os nomes no livro da vida. E aí é que eu começo a trazer boas notícias para você. Se até esse momento da mensagem eu fui duro demais, agora eu começo a te trazer esperança. Apocalipse 13, 8. O livro da vida é chamado de livro da vida do Cordeiro, fazendo menção ao Cordeiro do sacrifício, a salvação em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse o livro da vida. É neste livro que meu nome e o seu nome estão. Quem estiver com o nome no livro da vida também tem as obras mencionadas nos livros. Só tem um detalhe: quem está neste livro aqui, quando chegar aqui, só aparecem as boas obras. Por quê? Romanos 8, 1. Mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você precisa estar em Jesus. Seu nome estará aqui neste livro, mas nenhuma condenação nos livros. Isso é justificação pela fé. É você aceitar que na obra redentora de Cristo, no dia a dia da caminhada de santificação como cristão, quando nos apossamos da salvação em Cristo, quando recebemos gratuitamente a salvação de Cristo, Deus começa a riscar daqui as más obras, apagar as más obras que poderiam aparecer nos livros. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé.
somos salvos pela fé, nosso nome está no livro da vida pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é Deus quem nos dá a salvação. Então entre nós não existe aquela ideia de iniciativa, eu fiz algo para ganhar a salvação, eu fiz um sacrifício para que Deus me aceitasse, eu fiz, eu posso. Não, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Que maravilha! Eu e você não somos somente predestinados à salvação, mas Deus já preparou antemão boas obras, então somos predestinados nas boas obras também. É o que o texto está dizendo. Quando você faz algo de bom e vai para os livros, é porque Deus já tinha planejado isso para a minha e a sua vida. Deus já havia preparado boas obras para que andássemos nelas. O julgamento também é individual, versículo 13. E foram julgados um por um. O mar entregará os seus mortos neste tribunal. A morte entregará os seus mortos para o julgamento. O além, que está na tradução aqui, algumas traduções dizem o Hades. O Hades entregará também os seus mortos, que é o lugar intermediário onde jazem os mortos sem Deus, as regiões infernais, a residência do perverso após a sua morte, o lugar de tormento eterno. Esses três agentes, a morte, o mar e o Hades, chegam diante do tribunal e entregam para o tribunal aqueles que jazem nas suas mãos, nos seus aguilhões. Alguns achavam que poderiam escapar da justiça divina, tirando a própria vida, como Hitler, por exemplo, que suicidou-se quando foi encurralado pelo exército russo e sabia que perderia a Segunda Guerra Mundial. E pensando na fúria da justiça contra ele, ele prefere tirar a sua vida. Mas neste dia do juízo, a morte e o Hades trazem ele para diante do tribunal. Milhões de pessoas a cada ano usam o subterfúgio do suicídio para fugirem da consciência, da culpa. Serão um dia entregues nesse tribunal. Não é um julgamento por atacado, é um julgamento individual, não tem como fugir, não temos como não estar lá nesse dia. Por que é individual e não por atacado? Porque existem níveis diferentes de pecado, existem penas diferentes de condenação, assim como na glória existem diferentes galardões. É o que a palavra de Deus nos ensina. É o rito deste tribunal. Em sexto lugar, a sentença desse julgamento. Veja o versículo, leia o versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, volta a aparecer a figura do livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa expressão, então a morte e o inferno, ou a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo, é como se uma tradução livre dissesse assim: é a morte da morte, é o dia que a morte morre, é o dia que o inferno morre. É lançado para destruição no lago de fogo. O último inimigo, diz a Bíblia em 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo que temos a vencer é a morte. Isso significa que
toda autoridade da morte será tirada nesse dia. Toda limitação, todo poder que a morte e o inferno exerceram sobre a humanidade chegaram ao fim. Não haveria novo céu e nova terra se continuasse a haver o fantasma da morte, das limitações, do pecado. É necessário, no julgamento final, que todas essas coisas sejam condenadas e destruídas. Para os salvos em Cristo é a vitória final. É a última batalha vencida, glória a Deus. Mas versículo 15, os perdidos sem Cristo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse tal foi lançado para dentro do lago de fogo. É a eterna condenação. É o lago de fogo onde já está, segundo a sequência desses capítulos, lá já estará Satanás, o anticristo, e agora a morte e o inferno são lançados e também os não salvos, a lume dos textos que falam sobre a eternidade. Antes que você pense isso, eu já te respondo, não existe a doutrina chamada universalismo. O que isso significa? Uma doutrina que diz que no final de todas as coisas, Deus no seu supremo amor há de resgatar todas as pessoas e fechar as portas do inferno, e todos viverão em eterna paz e harmonia, sem o juízo final e sem a condenação. Não existe também a chamada doutrina do aniquilacionismo, isto é, uma doutrina que diz que a morte eterna é apenas a alma e o espírito aniquilados. Então, os salvos estarão com Cristo para a vida eterna, os perdidos apenas aniquilados, não existem mais. Esta doutrina também não tem fundamento bíblico, e daqui a pouco eu já te digo por quê. A verdade é que, assim como o céu é o estado de desfrute eterno da presença de Deus, eternidade com Deus, assim também a segunda morte, ou a morte eterna, ou o lago de fogo, é o estado de tormento eterno, por causa do afastamento de Deus pela eternidade. O tormento do lago de fogo é descrito na Bíblia como fogo, já se diz o próprio nome, enxofre. Jesus disse, apontando para o lugar onde se queimava o lixo na saída de fora da cidade de Jerusalém, ele diz, é como Geena, é como esse espaço aqui, o fogo não apaga, e também os vermes não morrem. Ele também diz, é o lugar de tormento eterno, é a separação eterna, separação para sempre dos familiares, dos amigos, pior ainda, separação de Deus, é a culpa e o remorso eternos. Na parábola do rico e Lázaro, o homem em tormento diz, Pai, te imploro que mandes Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. E a resposta foi, eles têm os profetas, que os ouçam. Ninguém vai sair daqui para testemunhar aos vivos, nem de lá para cá. No inferno também não haverá lembranças, apenas as lembranças das culpas e daquilo que poderia ter sido e não foi. É um lugar de remorso eterno pela eternidade. Pastor, o que é a eternidade? Nós temos dificuldade de explicar, porque a nossa linha do tempo é muito breve, é muito limitada em termos de vida. Nós nascemos e dali a algumas décadas morremos. Nós não entendemos o que é eternidade. É algo que sempre foi, não teve começo e nunca vai ter fim. Imagine a seguinte situação, um pombo, um só pombo, leva um grão de soja, plantado aqui em Chapadão do Sul, lá para o Porto de Santos.
E ele volta e pega mais um grão e leva. Quando toda a colheita de soja de 2024 ter sido transportada por um só pombo, grão por grão, ainda se entrou numa 100ª parte da introdução do que seria a eternidade. Existe a eternidade com Deus, a eternidade sem Deus. Essa é a realidade. Concluindo, a única saída, e o texto termina alertando para ela, é ter o seu nome inscrito no livro da vida. Suas boas obras estão nos livros. A justiça própria também talvez está lá. A religiosidade lá. As tentativas de santidade lá nos livros. Mas se não estiver no livro da vida, nada disso valeu. Precisamos estar com o nome no livro da vida. Se você não fez isso, hoje pode fazer. Levar seus pecados aos pés de Jesus urgentemente. Levar suas fraquezas à cruz de Cristo rapidamente. Reconheça que você é um pecador, precisa de um Salvador e só Ele é o Salvador. E ao terminar a sua confissão, diga: Senhor, eu me arrependo. Escreve meu nome no livro da vida com letras inapagáveis. E isso não é só para quem não conhece a Cristo. É para quem conhece a Cristo, mas não o conhece de fato. Porque muitos cristãos aproximam-se apenas da igreja como uma escora, ou do evangelho apenas como um suporte, pensando apenas em ter algumas benécias, por enquanto, aqui nessa vida, ter algumas resoluções, e quando não as encontram, enfraquecem na fé. Conta-se que em um dos 29 estados dos Estados Unidos da América, que ainda mantém a pena de morte, um advogado foi designado pelo serviço público para visitar e dar suporte em tribunal a um criminoso que seria condenado à morte. Diversas vezes o advogado esteve lá, diversas vezes conversou, ofereceu a oportunidade de um julgamento mais justo, conseguiu encontrar as brechas na lei que o livrasse do corredor da morte. Mas, estranhamente, todas as vezes o prisioneiro dizia: eu sou culpado e eu hei de aceitar a sanção que me for imposta pela lei. Eu sou culpado do crime e mereço a morte. Foram várias visitas e a mesma resposta. Foi agendado o dia da execução e, faltando algum tempo para o dia agendado, o tal prisioneiro apavorou-se. Pediu pelo advogado, mas o advogado havia sido promovido, passou no concurso público do judicial. Outro advogado foi designado, mas o tempo não ajudou. De forma que, enfim, no dia anterior à execução, chegou um telegrama em resposta vinda do advogado anterior, o primeiro, que ele clamava por ele. E o telegrama dizia: agora sou juiz, não posso mais fazer nada por você. Enquanto seu advogado, eu poderia livrá-lo da sentença de morte. Como juiz, não mais. Querido irmão, querida irmã, você que também me ouve pelas redes sociais. Hoje, eu e você temos Cristo, o advogado, junto ao Pai, que intercede por nós. Mas um dia Ele vai assentar-se como juiz, e será tarde demais. Hoje nós temos o trono de misericórdia erguido, eu e você podemos ir para lá,
e nos prostrarmos em quebrantamento diante de Deus. Mas um dia há de erguer-se o grande trono branco do juízo de Deus. E aí será tarde demais.